Pastor Lucas, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 6. Nós faremos uma leitura a partir do verso de número 16. Enquanto os irmãos localizam a referência, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de poder mais uma vez fazer uso desta tribuna para expor a palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos, sempre nos concedendo ricas oportunidades para falarmos de Jesus. Também queremos saudar os irmãos, os obreiros desta casa, você que nos acompanha também na plataforma do YouTube, que a bênção de Deus possa lhe alcançar de uma forma extraordinária e sobrenatural, aí onde quer que estejam. Quem encontrou a referência de João capítulo 6, verso de número 16, pode dizer: glória a Jesus. Assim diz o texto sagrado. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam, e a diga e diz: amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de fazer menção nesta oportunidade é um texto muito conhecido, e os irmãos conhecem-me, sabem como gosto de ministrar em textos que são conhecidos. Aqui nesse texto, nós entendemos pela palavra que Jesus, ele acalma a segunda tempestade, isto registrado nos escritos sagrados. Na primeira tempestade, Mateus, Marcos e Lucas narram este episódio. E para deixar como base, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, nos faz entender que Jesus estava presente naquele barco, naquele traslado daquele dia. E quando o vento agitou as águas, os discípulos recorreram até Jesus, e Jesus, através do poder da sua palavra, ele acalmou aquela tempestade tão terrível que estava colocando em risco a vida dos seus discípulos. E esse texto que nós acabamos de ler, ele faz-nos uma referência acerca da segunda tempestade. As Escrituras nos ensinam que Jesus acalmou 2 tempestades. E nesse texto que lemos, também achamos respaldo acerca desta narrativa no Evangelho de Mateus e também em Marcos, exceto Lucas. Lucas não faz menção acerca desta segunda tempestade. Só que neste episódio específico, Jesus não estava presente com os seus discípulos quando a embarcação dos seus discípulos foram acometida pela essa tempestade. Jesus, ele vem ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. E quando Jesus adentra o barco,
em que os discípulos estavam. Marcos, que registra com mais detalhes este episódio, no verso 52, afirma-nos que quando Jesus adentra a embarcação, aquela tempestade, ela se acalmou. Jesus trouxe paz dentro daquela tempestade em que os seus discípulos estavam vivendo. E nessa introdução, nós conseguimos identificar como lição duas verdades. Quando nós estivermos enfrentando tempestades da vida, quando estivermos passando por situações complicadas, complexas, onde não existem saída, nós não precisamos de aliados, nós não precisamos de alianças, nós não precisamos de muitas pessoas ao nosso lado. Duas coisas são necessárias em nossa vida para que possamos superar as tempestades que todos nós estamos fadados a passar. Primeiro, é palavra. Jesus, através da palavra, acalmou a tempestade. Segundo, presença. Jesus, através da sua presença, acalmou a tempestade. A lição que nós aprendemos é que quem tem palavra e presença, a tempestade não consegue afundar barco. Pegaram isso? Quem tem palavra e presença, a tempestade não dá a última palavra. Quem tem palavra e presença, a tempestade não dita o que vai acontecer. Deixa eu liberar algo para alguém que veio nessa véspera de feriado para receber algo de Deus. Fica tranquilo, o vento vai soprar, vai até açoitar o barco, mas a embarcação não afunda, porque quem tem palavra e presença supera as tempestades da vida. Então descansa o seu coração. Para não perder a viagem, olha nos olhos desse crente. Eu estou na introdução, nós vamos desenvolver o texto que foi proposto, mas olha com carinho e respeito, dê um sorriso de crente da diga e fala para ele: fica tranquilo, essa tempestade não vai afundar barco não. Se você tem presença e palavra, vai chegar onde Jesus falou que vai chegar. O texto que nós lemos aqui, eu gosto sempre de interpretar o texto que leio junto com o contexto imediato no tocante ao texto aqui, o contexto anterior. Aqui no contexto que antecede o texto que lemos, Jesus realizou aqui na narrativa de João o seu quarto milagre. Dos 7, aqui na multiplicação de pães e peixes, Jesus realiza na ordem de João o quarto milagre. E este milagre da multiplicação, todos sabem quanto eu, acredito que eu preguei em dezembro essa mensagem aqui, nós aprendemos que estava esta multidão no deserto, onde não tinha recursos, e trouxeram para Jesus apenas 5 pães e 2 peixes. Esses 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus foi algo necessário para poder suprir a necessidade daquela multidão. E quando Jesus multiplica, o texto sagrado diz que todos comeram e se fartaram, todos saciaram-se. Na verdade, se não tivesse pão, seria um problema. Só que quando Jesus entra com providência, o texto diz, sem forçação de barra de texto, o próprio texto diz que todos comeram e fartaram-se com aquela provisão que Jesus trouxe. E aqui tem mais uma lição para as nossas vidas. Quando Jesus entra com providência dos nossos problemas, não resolve pela metade. Eu vou aplicar isso aqui mais uma vez para você, dar glória a Jesus. Quando Jesus entra com providência, não deixa nada para resolver depois. Deixa eu profetizar isso para quem veio para receber uma palavra profética de Jesus. Fica tranquilo que quando a providência chegar, não vai faltar nada. Vai vir a conta, vai suprir tudo. Alguém acredita na palavra profética? A providência vai chegar e o problema vai ser resolvido por completo. Só que quando Jesus realiza este milagre, a multidão não conseguiu entender, porque Jesus não fazia milagre para parecer um popstar poderoso da época. Claro que não.
Jesus realizava milagres como estratégia de chamar o seu povo para si, para que ele pudesse manifestar a sua palavra, para que eles pudessem reconhecê-lo como Messias que havia de vir. Só que o povo não conseguiu entender nem absolver aquele milagre que Jesus realiza da multiplicação dos pães e peixes. E o verso de número 15 nos afirma que tentaram arrebatar Jesus, isto é, forçosamente fazer Jesus se tornar rei. E aqui tem um grande erro. Quando Deus quer fazer as coisas, não precisa forçar a barra, né, gente? Vai natural. Pega essa senha aqui para o seu coração, se está sendo forçado, porque Deus não está no negócio, né? Porque Deus, quando está no negócio, vai naturalmente. Porta não precisa ser forçada para se abrir, ela abre. Ah, Jesus de Nazaré. E Jesus, entendendo que não era o tempo da exaltação, a Bíblia Sagrada diz que Jesus retira-se dali e vai para um monte. Por que Jesus vai para um monte? Porque Jesus precisava cumprir um processo e um propósito que era obedecer à vontade de Deus Pai por completo. E existem exaltações fora de tempo que te impedem de cumprir o que Deus te estabeleceu. Deixa eu te explicar isso aqui. Exaltação de Deus nunca será antes de processo, é sempre depois do processo. Vai ler Filipenses capítulo 2 a partir do verso 5. Jesus foi humilhado, foi crucificado, foi transpassado, mas depois o texto diz: e Deus o exaltou soberanamente. Apocalipse 19 versículo 16 diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aguarde o tempo da exaltação de Deus, cumpra o propósito, cumpra o processo e não precisa de forçar a barra, porque quando cumprir o propósito, as coisas vão acontecer naturalmente. Deus está falando: vive o processo para viver a exaltação. Não queira ser exaltado antes do processo. Cumpra o que Deus quer para depois receber a exaltação. Fala para quem está perto de você: não pode ser exaltado antes do processo. Cumpra primeiro o processo e depois vem a exaltação de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa. Alguém recebe a palavra, adora a Jesus. Depois de formalizar o contexto do texto, resta-me fazer aqui algumas aplicações para nós entregarmos o microfone. Existem lições nesse texto que acabamos de ler, que se aplicado em nossas vidas, nós jamais nos desesperaremos mediante as tempestades da vida. Olhando para esse texto, através da narrativa de Marcos capítulo 6, verso 45 a seguir, Jesus dá uma ordem: passem para o outro lado. E quando Jesus dá essa ordem, ele disse: eu vou ficar aqui para dispensar a multidão. Mas aí João nos diz que tentaram forçá-lo a ser rei. Ele retira-se para o monte. Os discípulos estão agora em obediência àquilo que Jesus havia lhe ordenado. O translado estava tranquilo, a navegação estava calma, o mar estava completamente tranquilo. Só que de repente as Escrituras Sagradas nos afirmam que uma tempestade se levanta. A travessia até aqui então estava tranquila, mas de repente o mar se agita por causa do vento. Estava tudo indo muito bem, mas só que de repente o vento agitando as águas traz um transtorno. E muitas vezes em nossas vidas acontece isso. Está tudo bem dentro da nossa casa, mas de repente o vento sopra. E aquele filho que nunca deu trabalho agora quer andar com pessoas que não deveriam andar. Aquele esposo que sempre foi exemplar, sempre foi um homem de Deus, ou então uma pessoa de caráter e integridade, de repente começa a ter comportamentos diferentes. Ou então é aquele exame de rotina que você sempre faz todos os anos, mas dessa vez teve algum diagnóstico que não estava dentro do script do ano. As tempestades não pedem permissão para chegar.
As tempestades não avisam, estou chegando. Ela chega, pega de surpresa. Tudo bem que o tempo até pode dar alguns sinais, mas quando a tempestade chega, a gente nunca está preparado. Quando a tempestade ela vem, a gente nunca está da forma correta para controlar. Por quê? Porque tempestade não se controla. Tempestade, irmãos, não tem cabelo, não tem onde segurar. Tempestade é um contexto onde você não consegue controlar você e nem nada que está à sua volta. Fica tudo entregue nas mãos de Deus, porque nós não temos domínio da situação. Mas olhando para esse texto que lemos aqui, com base, é claro, em Marcos capítulo 6 e verso de número 48, Jesus estava no monte e os discípulos atravessando. Aqui João diz que entre 25 ou 30 estádios significa 4,5 km a 5,5 km, eles já estavam quase chegando na metade da travessia. E Marcos capítulo 6, verso de número 48 diz que eles estavam fatigados, remando. Isso aqui é uma lição tremenda para as nossas vidas. Qual? Tempestade não se controla, não dá para fazer muita coisa, mas dá para fazer alguma coisa. Não dá para você controlar, mas dá para fazer alguma coisa. Não dá para você ter o domínio, mas dá para fazer alguma coisa. E Deus nos trouxe aqui nesta véspera de feriado para dizer, vai ficar na tempestade de braço cruzado ou vai fazer alguma coisa? Sabe o que o Espírito Santo me pede para te lembrar que nesta noite? Não se esqueça que você tem remo. Não se esqueça que dá para fazer alguma coisa dentro desse contexto. Peraí. Vai afundar com remo nas mãos? Deus está dizendo para nós, vocês têm o remo. E que remo é esse? É o remo da oração, é o remo da consagração, é o remo da palavra. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha para os olhos desse crente e fala para esse crente aí, você está com o remo nas mãos. Vai ficar reclamando da tempestade? Tudo o que vieres às suas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. E Jesus está dizendo, reage. Vai ficar procurando liderança para falar, estou na tempestade. Jesus está dizendo para vocês, para de procurar pessoas para contar da tempestade. Você tem remo. Aquele marido, aquele atribulado, aquele é um filho de Belial. Não. Pega esse remo e fala, Jeová, aquele homem não muda, Jeová. Mas se tu entrar com providência ali, muda. É por isso que nós vamos entrar no março com propósito. Só vai ter salvação na tua casa se você tiver remo. E Deus está dizendo para você, para de reclamar da tempestade, comece a reagir. Não sai daqui reagindo. Não se entrega ao contexto de impossibilidade. Não dá para dominar, mas para remada. Rema. Olhando para o texto, baseado na narrativa de apoio aqui da minha ministração de Marcos, eles estavam fatigados, estavam chegando no ápice do esgotamento físico. Sabe aquele momento que a prova suga tudo que é a sua energia, você fala assim, não aguento mais não. Sabe aquele momento que você fala assim, Jesus, não está dando mais não. Naquele momento você fala assim, agora afunda. Não, agora não tem mais jeito, porque eu não consigo mais fazer nada. E como é que está a situação lá? Preguei na mão de Deus, traduzindo. Eu desisto. Essa que é a verdade, gente. Só que quando você está pensando assim, a força se esvaiu-se, a força esgotou-se, acabou a força. Aí entra o versículo 19. E viram Jesus. Fala sério.
viram Jesus se aproximando. Oh, meu Deus do céu. Sabe quando as forças acabam? Jesus está dizendo assim: a sua força acabou, filho, mas eu estou chegando. Porque não vai ser na sua força, vai ser na minha força. Não vai ser no seu braço, é no meu braço. Não é da tua forma, é da minha forma. E Jesus está dizendo para você: fica tranquilo, quando a tua força se esgotar, pode olhar para o lado, a minha presença está no teu barco, para te garantir chegar onde você tem que chegar. Aleluia. Fala para quem está perto de você: se as tuas forças estão acabando, pode ficar tranquilo, Jesus está chegando para colocar em ordem aquilo que está fora de ordem, para controlar aquilo que você perdeu o controle. Sabe aquilo que você não controla mais? Sabe aquele garoto de 15 anos que chega a hora que quer, que fala o que quer, que bota dedo no seu rosto? Jesus está falando: eu estou chegando, vou botar ordem nesse negócio. Eu estou sentindo a presença de Jesus de Nazaré. Alguém sente a presença de Jesus? Descansa, crente, Ele está chegando. Descansa, diga: tem socorro chegando. Aleluia. E para nós encerrarmos, quando a tempestade chega, ela tem uma finalidade específica. Qual? Nos impedir de concluir o que nós começamos. Talvez tem gente aqui que está me ouvindo, está falando assim: pastor, meu pai começou, mas não conseguiu terminar. Meus tios começaram e não terminaram. Primos começaram e também não terminaram. Vizinhos começaram com ímpeto e não conseguiram terminar. Por quê? Porque a tempestade tem essa característica de interromper aquilo que começamos a fazer. Mas projetos que Jesus dá start, a tempestade não tem como botar ponto final. A palavra de Deus para nós nesta noite é: a tempestade não vai te impedir de concluir o que você começou a fazer. Jesus vai entrar no cenário, isso que parece que é um ponto, vai ser uma vírgula para dar continuidade na história. A tempestade não vai afundar teu barco, não vai afundar tua casa, não vai afundar teu ministério, não vai afundar a tua chamada, porque Jesus entra no circuito. Jesus entra no circuito e diz para você: vai chegar onde tinha que chegar. Fala para quem está perto de você: já estou encerrando aqui agora. Vai chegar onde tinha que chegar. Vai chegar onde tinha que chegar. Onde o barco tinha que chegar, vai chegar. Não vai ficar nada pelo meio do caminho. Você não vai entregar. Você vai até o fim. Não vai largar no meio do caminho. Vai até o fim. Coloque-se de pé, por favor. Você que entrou aqui nesta casa espiritual e ainda não teve um encontro com Jesus, este é um momento. Essa é a hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida. Sai do seu lugar, você que ainda não teve um encontro com Jesus. O Jesus que acalma a tempestade das vidas, Ele se encontra nesta casa. Cadê você, a primeira vida para entregar para Jesus? Já vai entrar neste feriado com Jesus dentro do teu barco. Olha que coisa boa. Temos uma vida para Jesus.
Cadê você, a segunda vida para Jesus? Vem correndo. Glória a Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Cadê você que está afastado da casa de Deus? É sua oportunidade de Jesus voltar para dentro do seu barco. Sai do seu lugar. Você que porventura, no decorrer do percurso, a tempestade veio por um descuido, Jesus saiu do barco. Cadê você? Vem para Jesus. Jesus quer voltar para a sua embarcação, mas você tem que permitir. Jesus quer voltar para o teu barco, mas você tem que abrir a porta do seu barco para ele entrar. Cadê você que está afastado? Você que ainda não entregou sua vida a Jesus? Essa é a sua oportunidade. Este é o seu momento. Não deixa para depois do feriado. É agora. Jesus te quer hoje. Jesus te quer agora. Então tome essa melhor das decisões. Nada está te segurando, porque a palavra foi pregada, e quando a palavra é pregada, os cadeados e ferrolhos se arrebentam. Você é livre para tomar essa decisão. Cadê você? Sai do seu lugar. Você que quer ter esse encontro com Jesus, essa é a sua oportunidade. Glória a Jesus. Se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! A porta continua aberta. A qualquer momento desta reunião, ou mesmo após, se você decidir-se por Jesus, quiser voltar para casa com Jesus no seu barco, fale com alguém ao seu lado e esta pessoa saberá como ajudá-lo. Nós temos aqui esta noite a querida Isabela, que está voltando para Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela grande bênção. Deus te abençoe, Isabela. Nós vamos orar por você. Em seguida a irmã vai te acompanhar à nossa sala. Você já deve conhecer que é a sala da 100ª ovelha. Não é? Nós vamos te ajudar a se firmar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Enquanto estivermos orando, peça perdão dos seus pecados. Amém? Estenda as mãos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Tua palavra foi pregada esta noite uma vez mais, com unção, com graça. E o teu Espírito Santo trabalhou no coração da Isabela. Nós estendemos as nossas mãos e pedimos agora em nome de Jesus Cristo, firma na tua casa, na tua presença, que nada, que ninguém venha tirá-la do propósito de te servir. É assim que nós oramos em concordância, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor confirma dizendo amém. Por favor, Isabela, pode virar-se de frente para a igreja. Vamos dizer, irmã Isabela, bem-vinda de volta à família de Jesus. Vamos juntos? Irmã Isabela, bem-vinda de volta à família de Jesus. Aqui à direita, por favor. O nome
história Deus tem